de um tempo falando sobre devoção. Vamos até agora final de junho. E, irmãos, já falamos aqui algumas vezes, quando nós falamos sobre devoção, muitas vezes nós atrelamos devoção somente a dois aspectos: a orar e ler a palavra. Mas entre orar e ler a palavra existe a prática da leitura e da oração para o dia ordinário, para o nosso dia a dia. E muitas vezes parece que essa codificação da gente tirar o que nós oramos e tirar o que nós lemos na porção das Escrituras e colocar para a prática no dia a dia, às vezes essa prática ela não acontece. Mas a devoção, ela precisa ser tão profunda que a todo tempo o nosso interior vai estar ansiando para estar buscando o Senhor. Às vezes vão ter dias que você vai estar naquele frenesi, naquela correria. Vai ter algum momento que você vai sentir como se tivesse um vazio dentro de você. E você fala, cara, eu preciso buscar Deus. É como se o Espírito Santo ele desse uns sinais de alerta. Irmãos, nós não podemos e não conseguimos ficar 24 horas na igreja. Bom, eu acredito que ninguém até aqui consegue, né? A gente precisa viver. E aonde que nós vamos revelar a Deus e receber da parte de Deus também coisas espirituais? É no cotidiano. É no cotidiano. Muitas vezes, quando nós oramos e falamos sobre o grande avivamento que vai vir nos últimos dias, tem muitas pessoas que acham que o grande avivamento ninguém vai trabalhar mais. Vai vir a graça do Senhor, a presença do Senhor vai vir, eu não vou trabalhar, eu não vou ter que fazer mais nada. Quem disse isso? Quando nós olhamos para os grandes avivamentos na história, a vida está acontecendo. Homens estavam saindo e mulheres para o seu dia a dia, para a faculdade, estavam saindo para o trabalho, estavam saindo para fazer os afazeres, e o avivamento estava acontecendo. Irmãos, Deus ele não vai vir e vai anular tudo, essa esfera aqui que nós estamos fazendo, mas o Espírito Santo, no meio do caos do mundo, vai nos ensinar a pregar o Evangelho. Vai nos ensinar a entrar em ambientes que muitas vezes para pessoas que estão totalmente perdidas, e assim, pela graça do Evangelho, pela pessoa do Espírito, ambientes eles vão ser restaurados. E é muito bom quando o Senhor ele coloca a gente em lugares bem ruins, porque aí sai a possibilidade nossa, que coloca a gente num lugar fácil é mole. Sai toda a possibilidade nossa, e quando nós vemos a obra do Espírito acontecendo, nós devotamos toda a honra e toda a glória a Deus. Amém? Vamos para Romanos, no capítulo 8, vamos ler, depois nós vamos orar aqui mais uma vez, que é uma coisa, um ponto muito importante sobre devoção, é nós entendermos a nossa origem e entender quem é o nosso Pai. Romanos 8, 16, nós vamos ler até o 26, diz assim: e o próprio Espírito dá testemunho ao nosso Espírito de que somos filhos de Deus, e se somos filhos, também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, e se é certo que sofremos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. Considero que os sofrimentos do presente não se podem comparar com a glória que será revelada em nós, pois a criação aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à inutilidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação seja libertada do cativeiro da degeneração, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Pois sabemos que toda a criação geme e agoniza até agora, como se sofresse dores de parto. E não somente ela, mas também nós que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos em nosso íntimo, aguardando ansiosamente a nossa adoção e a redenção do nosso corpo, porque fomos salvos na esperança. Mas a esperança que se vê não é esperança, pois como alguém espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. E do mesmo modo, o Espírito nos socorre na fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não se expressam com palavras. Senhor, nós mais
mais uma vez, Senhor, oramos a Ti e te pedimos, Senhor, Pai, abra a nossa mente, abra o nosso coração, Senhor, para que possamos crescer, Senhor, em devoção, para que possamos, Pai, ter a Sua palavra, Senhor, lançada no nosso coração, Senhor, e espaço, uma boa terra para que ela cresça, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém, Senhor. Queridos, uma primeira coisa aqui, quando nós falamos sobre devoção, quando nós falamos sobre o senhorio, o versículo 16 vai estar dizendo: o próprio Espírito dá testemunho ao nosso Espírito de que nós somos filhos de Deus. Como é dificultoso para nós, às vezes, nos relacionarmos com Deus e entendermos que Ele é um Deus próximo e relacional. Nós reconhecemos a grandeza, mas esse Deus relacional, muitas vezes nós oramos e não acreditamos no que nós estamos orando. Irmãos, de verdade, Deus está interessado na nossa oração. Deus está interessado para tudo aquilo que nós levamos diante dele. Não pelo conteúdo que nós estamos levando, mas pelo seguinte: nós estamos confessando que nele somente nós vamos ser supridos. Nele somente nós vamos ter satisfação. E se nós olharmos ao longo das Escrituras, você pode ver o próprio chamado de Jeremias. Deus trata dessa questão, tratou da identidade, mas Deus trata dessa coisa assim, cara, de Deus Pai, filiação. Deus fala: cara, eu te designei antes do ventre da tua mãe como profeta das nações. Ou seja, há uma origem. Nós fomos gerados em Deus. E às vezes nós achamos que assim, a normalidade da vida. Os nossos pais se casaram e foram lá, namoraram, tiveram a gente e tudo mais. Não, nós fomos eleitos em Deus. Nós fomos gerados em Deus. Ninguém veio ao mundo eu vim por acaso. Não existe isso. E muitas vezes nós somos tentados a achar que nós vimos aqui por acaso. Eu vim no mundo só para sofrer. Eu vim no mundo só por isso. E não tem uma consciência espiritual de que foi concebido pelo Senhor. Você quer ver uma coisa? Como a nossa mente ela é terrível. Quando nós vemos Raabe entrar na genealogia de Jesus, isso parece um escândalo. Uma prostituta entrar na genealogia de Jesus. Mas ela foi usada, ela foi um instrumento de Deus para que o nosso Senhor e Salvador ele viesse. Então, irmão, se não houver uma consciência de filiação, não vai ter uma consciência de devoção. Se não tiver uma consciência da paternidade de Deus, como nós vamos olhar e se relacionar com Deus próximo? Nós vamos nos relacionar com o Senhor, mas e com o Pai? Algum de nós aqui que somos pais, o filho ele está na nossa casa, ele tem que fazer um cerimonial para falar com a gente? Não. Ele vai ter liberdade de falar com os pais. A mesma coisa é Deus. Aí nós achamos que tem que fazer um ritual e aquela coisa toda. Irmãos, muitas vezes nós ensaiamos orações. Senhor, soberano e tal e tal. Cara, Deus sabe, vai ao ponto. Não precisa dar rodeio, vai ao ponto. Deus ele é pessoal. E as Escrituras revelam isso para nós. Tanto que revela que ele é um Deus pessoal, que ele olhou a decadência da humanidade. Ele enviou a Cristo. Cristo encarnou para pagar o preço pelos nossos pecados. Irmãos, se Deus ele não é relacional, como que ele vai enviar a Jesus? O próprio Senhor Jesus, sendo Deus, encarnou para pagar o preço dos nossos pecados. Se não fosse Deus relacional, ele não tinha feito isso. Não tinha feito. E mais um escândalo para nós. Está lá 2 camaradas para ser condenado e um afronta. Senhor, não, se você é Deus, tira a gente disso daqui. E o outro reconhece, fala: cara, nós merecemos estar aqui. Ele não. E esse achou graça diante do Senhor. Irmãos, então Deus, ele na sua soberania, ele sempre escolheu nos eleger e estar próximo. E ao longo de toda a história, somos nós que abrimos mão da comunhão. Somos nós que abrimos mão da intimidade com Deus. Ao longo de toda a história.
Você quer ver uma coisa? Como nós estamos acostumados só com sentir momentos. A última agitação que teve na faculdade dos Estados Unidos, muita gente do mundo inteiro saiu e foi para lá, para ver o que o Senhor estava fazendo. Só que o movimento acabou. E cadê aquele fogo? Você não viu? Aí parece que a gente tem que estar vivendo de movimento em movimento. Não é, irmãos. É a vida diária, é a vida ordinária. Deus ele vai trazer avivamento sobre a terra na vida ordinária. Homens comuns, pessoas comuns, vivendo as suas vidas, mas glorificando a Deus. E o avivamento ele vai vir. Não é uma dúvida, será que vai? Não, vai acontecer. Agora, se nós vamos querer estar inseridos ou não, aí é uma escolha nossa. Eu quero estar participante, eu não quero estar olhando a coisa acontecer. Nós precisamos ter essa coisa dentro de nós. Nós queremos participar do que o Senhor está fazendo. E isso tem que haver essa consciência de filiação. Irmãos, Deus ele não tem crise em lidar com a limitação humana. Não tem. Pelo contrário, pela soberania dele, ele escolheu, no meio de pessoas comuns, pessoas limitadas, com defeito, com problemas, manifestar a glória dele. E muitas vezes, você sabe como Deus ele vai transmitir o cuidado e o amor dele? Ele não vai pegar e trazer uma experiência mística. Ele vai usar nós, uns aos outros, para ministrar o amor e o apacentamento dele. E às vezes nós temos essa dificuldade. Nós queremos ter uma experiência sobrenatural e que o Senhor vem e faz e tal. Irmãos, na maioria das vezes não vai acontecer isso. Na verdade, uma boa parte do tempo que nós estamos no nosso devocional, nós estamos no nosso devocional com a convicção de que Deus está presente. Mas nós a todo tempo estamos sentindo alguma coisa? Não. Toda vez que você ora, você sente assim, a presença vir ser aquela bagunça, aquela coisa toda? Não, irmãos. Mas é convicção de que Deus está conosco. É nós olharmos para as Escrituras e entender que o nosso Deus, ele falou, quando Jesus foi assunto aos céus, o próprio Senhor ele falou, o Pai vai enviar outro Consolador, ou seja, nós não somos órfãos. E muitas vezes nós se comportamos como se fôssemos órfãos, como se nós estivéssemos à deriva e o barco está em alto mar, e não tem comandante do barco, mas tem um comandante do barco. Nós precisamos ter essa consciência. E em nenhum momento o Senhor, como comandante desse grande barco que é a igreja, em nenhum momento ele falou que nós passaríamos somente momentos de brisa. Mas ele falou, cara, a todo tempo eu vou estar com vocês. Isso é que importa, irmãos. Irmãos, seja no alto monte ou no vale, nós precisamos bendizer o nome do Senhor. Se não for desse jeito, não faz sentido. E foi decorrendo o texto aqui, no versículo 18, olha, considero que os sofrimentos do presente não se podem comparar com a glória que será revelada em nós. Irmãos, se tem uma coisa que nós cristãos temos problema, é com sofrer. Eu nunca vi. Irmão, aquilo que nós temos que sofrer, nós vamos sofrer. Nós temos que ter, todo cristão tem que ter uma disposição para sofrer. Eu não estou dizendo que você vai viver uma vida de angústia, amargurada, aflito o tempo inteiro, não. Mas nós precisamos ter a consciência de que se o nosso maior referencial, que é Cristo, ele padeceu por amor a nós, por que nós vamos ser livres do sofrimento? Irmãos, isso é uma cosmovisão errada, isso é antibíblico. Antibíblico. Ah, mas eu sou filho de Deus, eu não aceito isso. Irmãos, nós estamos aqui. Enquanto nós estivermos aqui, houve uma palavra de encorajamento de Jesus. E ele afirma, vocês vão ter aflições, mas tem de bom. Ele encorajou. E às vezes nós estamos correndo do sofrimento. Irmãos, pasmem, o sofrimento na vida do cristão, muitas vezes, ele causa mais bem do que nos períodos de bonança que nós estamos vivendo. Você sabe por quê? Porque o sofrimento nos leva a um lugar maior de busca. Aí a bonança, você sabe o que a gente faz? A gente joga a vida da comunidade
sociedade para o alto, a gente joga a nossa vida cristã para o alto, joga tudo para o alto. Não, eu estou vivendo o melhor de Deus da minha vida. Aí não busca Deus, não ora, não quer saber de comunhão, não quer saber de partilhar a vida. Muitas vezes o sofrimento, ele causa mais bem na nossa vida do que o mal. Porque nos leva a um lugar de procura. Você já parou para imaginar? Estevão, quando ele estava sendo levado para ser apedrejado, irmãos, se isso não é um camarada que ele tinha uma visão espiritual, ele estava sendo conduzido para ser apedrejado. O que a palavra fala? Que Estevão viu os céus abertos. Aí o céu aberto um pouquinho, a gente vai lá e pipoca tudo. Larga tudo. Você já imaginou quando chegar a grande perseguição? Se o Senhor virar para você e falar, cara, tu vai morrer pelo Evangelho. Se a gente não aguenta o cinto apertando um pouquinho, vai matar morrer, não? Então, todo cristão ele tem que ter uma certeza. Se Deus me chamar para ser um mártir pelo Evangelho, eu vou estar glorificando meu Deus, porque Ele foi. Ele se entregou. E eu não vou estar fazendo nada demais. Mas a gente não quer sofrer, irmãos. Irmãos, a igreja, ela vai ser um agente de luz para o mundo. E o mundo hoje, você sabe o que o mundo diz? O mundo ele tenta doutrinar tudo. E uma das piores doutrinações do mundo é que nós vamos trabalhar o tempo inteiro para o nosso bem-estar. Ou seja, criando pessoas egoístas, pessoas egocêntricas. E tem problema em você trabalhar o seu bem-estar? Claro que não. Mas isso não pode ser o centro. Não pode ser o centro. Nós temos sim que trabalhar para o nosso bem-estar, na medida do possível e tudo mais, mas isso não pode ser Deus no nosso coração. Você sabe por quê? Porque se vier um Deus no nosso coração, Ele vai ter que quebrar tudo. Eu nunca esqueço de uma fala de um irmão, ele já é bem venerado, do Coraiola, que ele, numa reunião de oração, o irmão chegou para ele e falou que não estava conseguindo estar por causa do emprego. E ele falou, poxa irmão, por que você não comunicou isso antes? Isso é tão fácil de resolver. Ele foi lá, orou, o irmão foi mandado embora do emprego. Agora, irmão, você vai estar aqui, toda oração você vai estar presente na igreja. Você já parou para pensar que essa vida relaxada que muitas vezes nós vivemos, tudo que é para as coisas de Deus a gente joga lá para o final da feira? Agora, vai uma coisa do nosso interesse. A gente vai enfrentar foice, bala, chuva, neve caindo, igual esses dias de manhã, enfrenta tudo. Irmãos, isso é uma roda que nós precisamos corrigir. Porque se há uma busca do bem-estar o tempo inteiro, eu não vou ter essa disposição para o sofrimento. Não vou ter. E a minha cosmovisão ela vai estar totalmente fora da Bíblia. Totalmente. Nós olhamos o tempo inteiro, Deus vai lá e chama Moisés. Moisés fugindo do chamado de tirar o povo do Egito. E para complicar a vida de Moisés, Deus fala, você vai, mas eu vou endurecer o coração do faraó. Aí eu fico pensando, pô, mas você vai libertar o povo ou você vai endurecer o coração do faraó? Não, vou libertar ele. O coração dele vai estar duro. Você vê Isaías, quando ele teve contato com a presença de Deus, ele teve pavor. Daniel, quando teve contato com a presença de Deus, ele caiu como se tivesse morto. Irmãos, encontrar com o Senhor vai mudar a nossa vida. A promessa do Evangelho para a gente não é nos trazer boa vida, mas é trazer transformação e restauração. E Deus ele agracia sim, irmãos. Eu não estou sendo contra nada disso não. Deus ele agracia a gente, ele abençoa a gente. Mas a proposta da nossa relação com Deus é por quem Ele é, não por aquilo que Ele pode nos oferecer. Você sabe por quê? Porque nós olhamos, enquanto a amarela está vindo a nosso favor, nós estamos falando que Deus está nos abençoando. Mas o que é o conceito de bênção para nós? Porque para mim o maior conceito de bênção é o que foi feito na cruz de Calvário. Se não for, e muitas vezes você sabe na nossa pequenez, qual é o nosso conceito de bênção? Não, meu conceito de bênção é eu pagar minhas contas em dia, eu estar com dinheiro sobrando no banco. Irmão, isso é falha. De um dia para o outro, o mundo bagunça, vira de perna para o ar, tudo se bagunça. Isso tudo é a palavra. E a palavra ela fala que o Senhor ele vai vir e Ele vai, tudo que for abalável, Ele vai destruir e vai permanecer o que é inabalável.
E o que nós estamos construindo nessa jornada cristã? Porque é no dia mau que nós vamos estar em situações difíceis. O Espírito Santo ele vai estar crescendo dentro de nós, se assim nós damos espaço. E ele vai estar nos conduzindo. A tal ponto que pessoas vão olhar para a gente e vão dizer: cara, mas como é que diante de tal coisa você está conseguindo ir? Como é que diante de tal coisa, de tal problema, você está conseguindo sobreviver? Aí nós vamos fazer igual José no Egito. Nós vamos dar a glória a Deus. Não sou eu que estou vivendo, não. É Deus que depositou a vida dele em mim. Então, irmão, nós precisamos olhar para uma cosmovisão centrada no Evangelho. E a cosmovisão centrada no Evangelho é: tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Esse é o Evangelho daqueles que vão ser discípulos de Cristo, ou que são discípulos de Cristo. Não tem o Evangelho sem a cruz. Jesus, antes de ter o nome exaltado sobre todo o nome, ele passou pela via dolorosa. Ele passou pelo Getsemane. E ele exclamou. Falou: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas não era possível. E ele sabia que não era. Ele falou: mas todavia seja feita a tua vontade. Irmãos, não tem Evangelho sem cruz. E muitas vezes nós queremos ganhar o atalho do Evangelho. O atalho do Evangelho é conversa fiada. O atalho do Evangelho é um Evangelho falso. É um Evangelho que não é bíblico. É um Evangelho que vai estar com meias verdades. E nós precisamos ter a consciência do que de fato é a palavra de Deus. E muitas vezes nós pecamos porque nós não conhecemos a palavra de Deus. E quando a Bíblia ela fala que a criação está aguardando ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Irmãos, tem um texto em Hebreus. Eu falo, cara, se esse texto aqui é um texto que, assim, literalmente, ele traz um soco no nosso estômago. Hebreus, capítulo 11. Olha o que ele vai estar dizendo aqui no capítulo 11. O texto que ele vai estar falando sobre os heróis da fé e tudo mais. Olha no final dele, no versículo 38, o que ele diz. Olha, o mundo não era digno dessas pessoas. Andaram vagando por desertos e montes, por cavernas e buracos da terra. E todos eles, embora recebendo bom testemunho pela fé, não obtiveram a promessa, visto que Deus havia providenciado algo melhor a nosso respeito, para que sem nós eles não fossem aperfeiçoados. Irmãos, há uma responsabilidade sobre cada geração. Você vê aqui os heróis da fé. Cara, foram homens assim, mulheres que fizeram, cara, coisas grandiosas em nome do Senhor. Mas sem nós, eles não vão ser aperfeiçoados. E às vezes nós olhamos e assim, cara, deixamos de manifestar a graça do Senhor. Deixamos de manifestar. Ou seja, o bastão foi passado. E se o Evangelho está aqui hoje, porque o bastão foi passado. Só que esses irmãos que tiveram suas vidas ceifadas por amor ao Evangelho, esses irmãos estão olhando para a gente com expectativa nas regiões celestiais e estão falando: vamos embora, sigam, prossigam. E muitas vezes nós estamos parados. Nós estamos retidos em prosseguir. Irmãos, todo o Antigo Testamento, nós vamos ver grandes homens fazendo muitas coisas, mas tem uma coisa que no pacto da nova aliança, eu creio que eles vão perguntar para a gente: como é ter o Espírito Santo habitando dentro de vocês? Eles não tiveram essa graça. O Espírito Santo vinha sobre, mas não tinha habitação que tem agora, no pacto da nova aliança. E isso torna cada um de nós mais responsáveis pela propagação do Evangelho, para que o nome do Senhor ele seja exaltado. E muitas vezes nós falamos: cara, como que eu vou fazer? Irmãos, na maioria das vezes, você sabe o que Deus vai fazer? Ele vai descortinar parte do caminho. Como é ruim quando nós estamos vendo só em parte. É ruim ou não é? Abraão, sai da tua terra, não tinha interesse final.
teu seio de conforto ali, a tua zona de conforto, sai da tua terra e do meio da tua parentela. Vai para um lugar que eu vou te mostrar, mas vai. Ele foi sem rumo. E o Senhor foi desbravando o caminho. Você já viu José na trajetória dele? O Senhor preparando ele para ser governador do Egito. O tanto de sofrimento que ele passou no meio do caminho, mas aquele sofrimento não era para a morte. Aquele sofrimento era para a salvação de muitas outras nações, de muitas outras pessoas. E nós precisamos olhar para essa porção e olhar, cara, o que eu estou fazendo? E muitas vezes, irmãos, a igreja dos nossos dias, nós temos pecado em algo e precisamos corrigir isso. Nós estamos trabalhando muito para dentro. E não é errado trabalhar para dentro, a edificação coletiva do corpo. Mas o que é pecado é não trabalhar para fora. Porque se nós trabalhamos para dentro, edificando os santos, e essa edificação está servindo para quê se não é para alcançar lá fora? E muitas vezes nós vemos para a nossa bolha e estamos lá na reunião caseira, estamos no culto e tudo mais, mas o evangelho para fora, cadê? Irmãos, existe uma coisa chamada, está sendo pouco falado ao longo dos anos, que é uma coisa chamada grande comissão. E a grande comissão, ela é para os santos. Você quer ver uma coisa? A gente olha e pergunta, mas o campo missionário está com os missionários padecendo no meio do caminho. Irmãos, quanto do nosso dinheiro vai para a oferta missionária? Vocês já pararam para pensar nisso? Muitas vezes nós estamos olhando uma obra missionária lá na África. Aí nós temos igrejas próximas da gente que tem obra missionária aí e estão padecendo do nosso lado. Aí a gente quer encher o peito. Eu mandei dinheiro para a África. Cara, está errado. Se a obra que está do teu lado, tem gente cavando poço do nosso lado e está padecendo, e nós não estamos entrando com provisão para isso, seja com ajuda braçal, seja com recurso financeiro, e às vezes a gente quer olhar lá para fora. Às vezes, irmãos, é terrível, mas às vezes existem pessoas que chegam para conversar com a gente, pessoas que querem falar da volta de Cristo, querem falar de escatologia, de tudo isso. Irmãos, a gente ouve por educação, que a vida acontecendo aqui não vive nada. Fala, não vive a vida normal, está querendo falar de escatologia, querendo falar da volta do Senhor, mas a vida normal não está vivendo. E aí? A minha cosmovisão que eu tenho lá na frente da volta do Senhor, ela precisa afetar agora. Precisa afetar agora. E paz, minha gente, vamos arrumar alguma coisa na nossa vida, daqui a pouco tem muita para arrumar. Arrumou isso? Não, tem muita coisa para arrumar. Irmãos, é o tempo inteiro. Nós estamos no processo de santificação. Nós não estamos na condição santo, não, nós estamos no processo. Deus, Ele é. E nós estamos desenvolvendo santificação dia após dia no Senhor. E muitas vezes, nós pegamos e falamos sobre devoção, as pessoas acham que é o simples fato, orar e ler a palavra. Irmãos, oração e leitura da palavra, sem uma codificação para a vida ordinária, não adianta de nada. Nós temos uma geração que tem acesso a muitas informações, mas não tem mudança de vida. Mas eu sei, eu li tal livro, e eu estudei tal livro da Bíblia, e tal, mas e esse pecado que está aí, 200 anos na sua vida? Não, mas você sabe como é que não, sabe como é que não é pecado? Você está ofendendo a santidade de Deus. Mas eu sou cristão. Mas ele limpou legal, né? Mas está lá com um filhozinho extra em casa. Puxa lá aquele gato lá, botando o vizinho para pagar a conta do ar-condicionado. Compra, não paga. Pede emprestado, não paga. Irmãos, isso é desonrar a santidade de Deus. Porque como cristãos, nós estamos levando o nome de Deus. E muitas vezes nós falamos que a igreja é perseguida, não é? Na verdade, vai ser, e é claro, em algum momento aqui a gente vai acontecer isso, mas na verdade as pessoas elas estão olhando para cada um de nós, e você sabe o que elas estão querendo? Ver uma postura diferente.
tinha nada a ver com a fé cristã. Olha o conceito dele. Eu já falei isso aqui diversas vezes, mas eu não me canso de falar. O conceito dele era: eu só gosto de formar a minha equipe com cristão. Aí eu falei: chefe, mas por quê? Ele falou: então, a postura que eu espero de vocês é diferente. E se sai fora, eu sou o primeiro a chamar para corrigir. Você viu? Uma pessoa que professava uma fé que não tem nada a ver com a fé cristã, totalmente oposta, mas ele gostava de ter na equipe dele só formar cristão, porque ele esperava algo diferente da gente. Irmãos, o mundo ele está ensinando. Você para conversar com as pessoas elas estão sedentas. Você vê que às vezes as pessoas elas alcançam coisas na vida e você para conversar e elas estão num grande vazio. E às vezes assim, humanamente olhando, elas estão bem, estão trabalhando, a família está todo mundo com saúde, a vida normal ela está acontecendo, mas elas estão com um buraco dentro delas. Você sabe o que é esse buraco? É que somente o Espírito de Deus pode preencher. Dinheiro, posição, nada vai poder preencher. Há um anseio. Até quem não confessou Jesus como Senhor e Salvador, há um anseio pela eternidade. Eles só não sabem, nós temos. Então nós precisamos buscar, a manifestar, a correr a corrida que nos está proposta. E com uma coisa, com os olhos fixos em Deus. Porque senão a gente para no meio do caminho. Se a gente for correr a corrida aqui hoje, olhando para o agora, nós vamos parar no meio do caminho. E por último, o seguinte, diz assim, do mesmo modo o Espírito nos socorre na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos que não expressam com palavras. Irmãos, sinceramente, é um outro problema, né, que não deveria ser problema. Nós não devemos ter problema de confessar as nossas fraquezas. Se nós fôssemos fortes, não precisava do Consolador. E às vezes, sabe o que acontece? Você chega e conversa e tudo mais, e você sabe que a pessoa está precisando de abrir o coração, cara, olha, eu não estou bem nisso daqui, eu preciso de oração. E às vezes a gente não comunica isso aos santos. Irmão, se é fraqueza, deixa eu falar uma coisa para você, é besteira. A gente está brigando por reputação, irmão. A gente precisa zelar pela reputação de Deus. Agora a gente ficar, às vezes, sofrendo, padecendo por orgulho. Mas eu não posso falar porque eu sou uma pessoa espiritual, se eu falar minha fraqueza, como é que os irmãos vão me ver? Irmão, isso é besteira. Isso é besteira. Toda pessoa, isso aqui é batata, tem coisa, irmão, que é exato. Toda pessoa que ela foge da comunhão, ela tem algum medo embutido dentro dela que ela não quer deixar os outros terem acesso. Irmãos, isso aqui tem coisa que é exata. Toda pessoa que ela tem essa coisa, não, vou fugir da comunhão, eu não gosto de estar na vida ordinária. Claro que nós entendemos que tem irmãos que têm uma medida de estar no meio dos outros, tem irmãos que têm aquela coisa do perfil de estar mais retraído, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de pessoas que o tempo inteiro fogem de sentar à mesa para tomar um café. E não é para citar versículo bíblico, não. É para conversar da vida. Você já parou para pensar, você vai conversar com uma pessoa, isso é chato, não tem tempo inteiro você está citando versículo para uma pessoa. Às vezes isso é chato. Às vezes a gente quer ganhar o coração das pessoas, ou a gente quer pregar e o tempo inteiro não, cara, deixa a pessoa falar da vida. Irmão, como é que está a sua vida? Como é que está teu casamento? Como é que está teus filhos? Irmão, conversar mesmo normal. Aí a pessoa fala uma palavra, a gente fala 10 versículos. A pessoa fala outra palavra, a gente fala mais 10 versículos. Irmão, a pessoa quiser uma pregação, ela está com um bom curso aí e tudo mais. A hora da pregação ela existe. Mas quando a gente senta para saber da vida de alguém, e no sentido de aconselhar e orientar, irmãos, a primeira coisa, quando você sentar com alguém, são conselhos práticos. Não tente entrar na profundidade do coração da pessoa. Primeiro, ganhe o coração dela. E com uma consciência. Eu aprendi isso com o Cláudio Isidoro, e assim, isso firmou no meu coração. O coração das pessoas é uma terra santa.
Não fale aquilo que foi confessado e abriu o coração para você. O coração das pessoas é um lugar santo. As pessoas, quando abrem a sua privacidade para um amigo, para uma amiga, as pessoas, quando abrem a sua privacidade diante dos irmãos, ou diante até de um aconselhamento pastoral, as pessoas elas estão depositando confiança. Ninguém vai abrir a vida para quem não confia. Então, nós precisamos ter essa consciência, porque às vezes, com o corpo, a gente fala, mas a pessoa é ruim de comunhão, de confessar e tal, mas vai procurar entender o histórico. Muitas vezes, você sabe o que acontece? As pessoas, em algum momento, abriram o coração e aquela confissão de pecado ou de fraqueza, a congregação inteira está sabendo. Porque está sabendo o que o fofoqueiro falou. E aí? Aí nós ferimos a pessoa. Como é que essa pessoa vai abrir o coração dela depois? Irmãos, a terra do coração, ela é uma terra sensível. É uma terra sensível. E nós precisamos buscar a edificação, o encorajamento. Você quer ver uma coisa? A igreja, ela acontecendo em Atos dos Apóstolos, irmão, a gente viu tudo acontecendo ao mesmo tempo. A gente vê avivamento acontecendo, a gente vê conversões ali acontecendo, a gente vê pessoas mal intencionadas no meio do avivamento, querendo ter proveito pessoal. Irmãos, isso é a vida dinâmica da igreja. Isso é a vida dinâmica da igreja. Esses dias eu estava escutando uma pessoa falar, e ela falou assim, não, mas o que acontece com o mundo não afeta a igreja. Eu falei, cara, essa pessoa tem Marte, cara. Não, irmão, tem coisa que a gente tem, eu tenho pedido a Deus para me ajudar, assim, mas eu tenho um negócio de uma rede, eu tenho que ele não para eu socar a pessoa. Porque assim, como que o que acontece no mundo não afeta a igreja, gente? A igreja é feita o quê? De ET? Não, é de pessoas. E nós, nesse processo de aperfeiçoamento, pela graça do Senhor, nós vamos sendo aperfeiçoados e vamos crescendo em graça, em conhecimento, crescendo em unção. Mas a igreja de Cristo, ela tem suas limitações. A noiva, ela está sendo preparada. E no dia do casamento, ela vai estar assim, sem mancha, sem mácula, sem nada. Mas nós precisamos entender que nesse exato momento, você sabe aonde que a noiva está? A noiva, ela está num lugar de preparação. O Senhor está purificando a noiva. O Senhor está limpando a noiva. E esse limpar da noiva, nós vamos lidar com a fraqueza um do outro. Nós vamos lidar com as limitações uns dos outros. Irmãos, isso não pode ser um impeditivo de comunhão. Não pode. E muitas vezes irmãos, não existe ninguém na face da terra que é tão espiritual que não vai errar. Não existe ninguém na face da terra que é tão espiritual que não peca. Não existe. E se você conhecer essa pessoa, ore urgentemente para Deus matar, para ela não errar. Só que nós temos dificuldade na vida ordinária de lidar com essas limitações. E nós precisamos romper com isso. Às vezes, você sabe o que acontece? As pessoas geram expectativas sobre alguma coisa a nosso respeito, e às vezes a gente precisa, assim, um amor, jogar um balde de água fria. Fala, então, eu falei isso para você. Você gerou essa expectativa no teu coração, mas eu não posso suprir isso. Irmãos, isso é a vida de Deus. É muito fácil, quando nós falamos sobre a vida orgânica da igreja, e a devoção, ela leva a gente para esse lugar de fato, para viver o chão de fato também. O dia a dia, os problemas e tudo mais. É muito fácil a gente viver num ambiente da igreja, onde você vai para as megas congregações, não dá conta, não tem problema nisso, mas as megas congregações, elas são palcos para que pessoas que não querem ser pastoreadas felizes. Porque entra, sai, não quer que ninguém toque na vida, não presta contas para ninguém. Aí, quando a vida desanda, quer que o pastor pegue a varinha de comando, vai lá e resolva tudo, né? Irmãos, a vida de comunidade local, nós somos tocados e tocamos a vida uns dos outros. E isso no dia a dia comum. Então, não queira viver uma vida aonde
assim você vai viver independente do corpo. E eu volto a frisar aqui para vocês, quando você vê alguém no meio do corpo que foge da comunhão, ore para que Deus dê graça e coragem para esse irmão e para essa irmã viver a comunhão, não ter medo de abrir as suas deficiências e as suas limitações. Irmãos, quando nós confessamos uma fraqueza, e não propriamente dito, quando eu falo confessar fraqueza, é sempre confessar pecado, não. Às vezes a gente vai passar por um momento de frieza espiritual na vida, e a gente precisa de alguém para orar com a gente. Irmãos, não olhe para isso como um demérito, que você vai deixar de ser, de fluir naquilo que Deus depositou, porque não vai. Você não vai deixar de ser filho de Deus por causa disso. Não vai. Mas assim, um conselho para vocês: não viva com sentimentos no coração de vocês, administrando, sem ter condições de administrar sozinho, que vai levar vocês para o buraco. E depois que estiver no buraco, tudo é mais difícil, irmãos, para a coisa acontecer. E eu acredito profundamente que, assim, no conselho, no cuidado, a graça de Deus, ela repousa. Deus, ele não teve problema nenhum em pagar o preço pelos nossos pecados. Eu comecei falando sobre essa questão da filiação, de um Deus de relacionamento. Ele não teve problema nenhum de chegar lá para Adão e Eva e tirar as folhas de figueira e fazer roupa de pele e vestir eles. Deus, ele não teve problema com isso. E ele mostrou para a gente que a vontade dele era ter um relacionamento profundo com a gente. Você já parou para ver? O marido e a esposa, só de olhar, não sabe o que o outro quer. Assim, as mulheres sabem mais, né? Às vezes a gente não sabe, não. Mas, na maioria, a gente não sabe. Por quê? Porque tem tempo de vivência. E por que com Deus nós queremos só usar assim, Senhor, eu estou precisando disso, orou, acabou. Senhor, eu estou precisando daquilo, orou, acabou, irmão. Não tem problema de levar as petições para o Senhor. Não tem problema, pelo contrário, mas se relaciona com Deus porque Ele é. Que vão existir períodos na nossa vida que Ele vai conceder, sim. Nós vamos orar algumas coisas e Ele vai conceder, Ele vai nos abençoar, mas vai ter coisa que nós vamos orar e Ele não vai nos dar, porque se der, vai nos desviar. E nós não devemos ter crise com isso. Então, irmãos, assim, todo esse tempo que nós vamos crescendo e falando sobre esse assunto de devoção, sempre pense uma coisa: a vida cristã, ela precisa, assim, nós lermos as Escrituras e transportarmos isso para o dia a dia, orarmos e buscarmos graça do Senhor para transportar isso para a prática do dia a dia. Se não for desse jeito, a coisa ela não vai. Ela não vai. E assim, quero, de verdade, anseie no teu coração de ser participante da obra de Cristo na terra. Anseie isso no teu coração. Às vezes eu estou trabalhando, eu estou naquela correria da semana, meu irmão, eu fecho os vidros do carro e eu boto uma música lá, ou eu boto a Bíblia em áudio, enquanto eu estou dirigindo ali, e eu falo: Senhor, não deixe que os meus olhos percam o Senhor de vista. Que o mundo está trabalhando para que nós percamos o Senhor de vista. E eu oro. E você sabe por quê? Por causa, assim, da minha pequenez. Eu reconheço que eu tenho que orar, eu tenho que me firmar para eu não perder o Senhor de vista. Isso precisa ser um anseio no nosso coração. Irmãos, Deus, ele não deve nada para ninguém. Não deve. E eu vou ser sincero para vocês. Todas as vezes que nós renunciamos algo em prol do Evangelho, fique em paz no teu coração. Porque se Deus te designou para fazer algo, Ele vai ser o provedor daquilo que Ele te chamou para fazer. E eu creio numa igreja assim, de verdade, aonde nós vamos